Alô você! Tudo bem, pessoal? Seguinte, vamos iniciar uma nova playlist agora de automação industrial. Então eu espero que vocês gostem. Mas fica aí, hein? Vai curtir pra caramba. Então vamos pra vinheta que a gente inicia a nossa aula. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Automação industrial, aula 1. Vamos para ela. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vamos fazer nesta aula a introdução à automação industrial, contextos históricos, conceitos de automação, sistemas de controle de automação e elementos de sistema. Então essa aula vai ser bem teórica, mas vai ser interessante para você começar a gostar deste conteúdo, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, que é automação industrial. Pensa, será que a automação industrial é só isso aí mesmo? Esse mecanismo rápido, robôs, será? Vamos descobrir. O que tem a ver a indústria 4.0 com esta situação de automação? Tudo você vai descobrir nessa aula. Ou seja, automação é aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas. Olha que interessante, computadorizada ou mecânica, para diminuir o uso da mão de obra em qualquer processo visando aumentar a qualidade, eficiência, produtividade e segurança. Além, é claro, de reduzir custos. Dessa maneira, teremos uma linha de produção e um processo industrial. Olha que fantástico isso. Então, vocês têm que aprender exatamente como fazer todo esse processo. E aí, pensando no contexto histórico, vamos imaginar o seguinte. Onde apareceu mecanização? Onde apareceu a palavra automação? Por incrível que pareça, foram nos processos rurais. E olha essa imagem. Você entende essa imagem? É um homem trabalhando como uma máquina. E ele está trazendo essa força para todo o processo. Então, isso aqui já não tem a função do homem. É um processo de mecanização? Sim. Por quê? Porque aqui eu tenho o movimento do ar bombeando a água do solo. A mesma coisa se eu moinho, fazendo o mesmo efeito aqui. E outra imagem é essa roda, né? Roda d'água aqui, ó. A força da água, a energia potencial gravitacional da água, faz com que gire toda esta roda, fazendo um processo de mecanização. Portanto, mecanização é a substituição do trabalho braçal, que ocorreu nessa primeira imagem aqui, com o uso de máquinas. Ok? Segunda situação, ó. A automação aplicada a processos industriais começou na segunda revolução industrial. Quem? Esse camarada aqui, ó, Henry Ford. E as linhas de produção de carros. Olha isso, pessoal. Várias pessoas montando, fazendo o mesmo processo. Cada uma faz o seu processo em uma linha de produção. Tem até a brincadeira aqui do Charlie Chaplin, né? Chegando futuramente a ter este exercício aqui, com robôs. Então, vem a palavra Fordismo, que é a produção em massa, padronizando a produção numa linha de montagem especializada na mão de obra. Ou seja, cada uma dessas pessoas aqui tem a sua função. Só aperta parafuso, só coloca a porca, só introduz um mecanismo. Então isso é uma linha de produção introduzida no mundo, né, por Henry Ford. O grande impulso da automação industrial ocorreu apenas na década de 60, com o avanço da tecnologia digital. Ou seja, aqui nós tínhamos transistores, polares, transistor de potência, toda a situação. Com isso, foi possível transformar esses mecanismos macros em micros. Aqui dentro de cada um desses aqui você tem vários elementos de transistores, vários semicondutores, e entre outros, né? Com isso, foi possível montar este camarada e o celular. Olha só, a gente está até dobrando o celular agora, hein? Que coisa, não? E
chegamos a este indivíduo chamado de CLP, ou do inglês, né, PLC. Este camarada tem a função de você monta fisicamente alguma coisa e, montando fisicamente, é possível você programá-lo e ele fazer exatamente o que cada um pede. Ou seja, aquela situação daqueles quadros fixos, totalmente fixos, acabou, pessoal, acabou. Então, robotização é o quê? Programação de robôs para executar movimentos padronizados com alta precisão, eficiência e qualidade. Então, ó, conseguiu ver a diferença de mecanização para robotização? Legal, né? E aí, segundo, olha só que interessantíssimo isso aqui. Segundo a Associação de Automação Industrial, em 2017, as fábricas do Brasil, em média, 65% delas tinham tecnologia digital nas linhas de produção. Isso é um dado antigo, né? Mas tem o quê? Tem 5 anos, 6 anos. Então vamos tentar ver o que está acontecendo. Não vamos conseguir achar nada novo. E nessa mesma época, o Brasil era considerado o 18º lugar entre os países automatizados. O setor que mais se investe no Brasil, por incrível que pareça, brincadeira, né? Claro que todos nós sabemos que o Brasil é uma grande fazenda do mundo, produção de alimentos agrícolas e também de automóveis, claro. Aqui você vê uma foto da fábrica da Ambev, que tem automação também de produção de engarrafamento, aqui todos os sensores, diversos sensores que podem verificar cada detalhe. Aqui você tem a situação do ramo alimentício, né? Isso aqui antigamente, há muito tempo atrás, era um trator que puxava todo esse processo aqui. Hoje não, cara. Hoje tem uma mecanização por meio de CLP, onde o cara só aperta um botãozinho agora e ele vai gerando esses motores com esse movimento aqui, fazendo todo o processo de ligação. E, consequentemente também, como nós mostramos anteriormente, as fábricas de automóveis. Bom, né? A gente tem que entender o que é CLP, mais pra frente eu entender. Então, olha só. Mecanização, robotização, automação não são a mesma coisa. Não são, estou aqui afirmando, não são a mesma coisa. Então, o que é? Olha só, mecanização é isso. Aqui eu tenho um pedreiro fazendo sua massa, né? Isso. Fazendo sua massa. E ele não está usando nenhum robô ou nada, mecânico, mão própria. E agora ele utiliza este produto aqui que vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo processo anterior, só que agora por meio de uma máquina. É uma mecanização. Só que não pode tomar cuidado para não utilizar da forma errada, né, pessoal? Tipo isso aí, ó. Não pode, né? Vamos para a próxima. Bom, aqui você vê um pequeno exemplo de colheita de milho, né, por meio do homem, e agora você vê por meio da máquina. Olha a grande diferença. Isso aí é mecanização, pessoal. Outro processo de mecanização de robotização. Agora é o seguinte: aqui eu tenho homens montando um automóvel, e agora você tem robôs montando o mesmo automóvel. Isso é robotização. Outro bom exemplo de robotização é esse aqui, ó. Aqui você tem uma transferência de cimento, né, no caso, para o meio de robotização por meio de máquinas. Legal, né? Todo o processo bem interessante. E o que seria a automação? A automação agrega diversos conhecimentos, diferentes áreas, como elétrica, eletrônica, mecânica e gestão. Principalmente gestão. Olha só esse processo, gente. Nós temos aqui desde a colheita, chegando até o envelhecimento.
transporte, recebimento, desengages, a fermentação, a prensagem, e aí depois a fermentação alcoólica, a clarificação, a maturação, engarrafamento e envelhecimento, depois chegar ao público-alvo. Agora, aqui não tem somente elétrica, eletrônica e mecânica, tem gestão. Porque se você não souber exatamente o que cada um deve fazer, você não vai conseguir montar exatamente o que você precisa. Então, vamos lá para outro exemplo de automação. Aqui, por meio de uma programação, ele montou o funcionamento desse robô. Ou seja, ele não vai colocar esse robô trabalhando por meio de forma mecânica, mas sim automatizada e programada. Tablet, por exemplo. Outro processo aqui é na indústria de alimentos, onde os tratores, boa parte deles seguem por meio de GPS e só organiza e sabe tem um pequeno lanche aqui somente para situações de perigo, mas depois que ele programou, o trator vai fazer exatamente o que ele organizou na programação. Então, tipos de automação relativos a volume de produção e variedade de produtos. Vamos lá. Primeiro, observe bem esse gráfico. Esse gráfico aqui é importantíssimo. Quando eu tenho uma automação programada, eu tenho que ter uma produção pequena. Uma automação flexível, eu tenho uma média produção. E uma automação rígida, eu tenho uma grande produção. Então, o que seria a diferença dessa? A automação rígida está baseada em uma linha de produção projetada para a fabricação de um produto específico. Apresenta altas taxas de produção e flexibilidade do equipamento na acomodação da variedade de produção de produtos. Ou seja, ele não vai ter uma modificação da programação, é algo muito rígido. Aquele robô só sabe apertar parafuso, vai colocar só apertar parafuso, eu não vou mudar a programação dele para colocar a porta, por exemplo. É isso que eu tenho que seguir. Automação programável. Agora sim, a programação. Aumento ele de produção projetada, com capacidade de modificar a sequência de operação de modo a acomodar diferentes configurações de produto, sendo controlado por um programa, que é interpretado pelo sistema. Diferentes programas podem ser utilizados para fabricar novos produtos. E por último, o programador flexível, que é o que está aqui ao meio, reúne algumas das características do vídeo e da automação programável, ou seja, pelo gráfico já era fácil saber que ele estava na função dos dois, né? Mas a variedade das características é normalmente mais limitada que aquelas permitidas pela automação programável. Ok? Para frente. Que é rígida, as primeiras linhas de montagem dos Estados Unidos. AP, que é programável, são máquinas NC, numerical control, ou seja, controlada por fitas ou controlada por CLP. E a AF, que é flexível, é controlada por máquinas CNC. Quais são esses benefícios, hein? Vamos lá. Aumento de produtividade, ou seja, a automação transfere do homem para a máquina a responsabilidade de produzir bens de forma contínua sem os fatores humanos. Ou seja, enquanto o humano fica doente, a máquina também pode ficar doente, mas se ela tiver uma manutenção constante, teremos poucos problemas a respeito disso. Um segundo ponto é a melhoria da qualidade do produto final. Eu vou deixar de ter o erro humano utilizando somente inteligência artificial. Ou seja, eu tenho uma produção sempre coerente, ela não vai modificar nunca. Redução de custo. É claro, você vai ter um grande custo no início da sua produção, de fato. Mas, depois que já montou todo o procedimento, tem
tem agora somente a manutenção, você não vai ter aquele problema de que aconteceu no item 1, de aumento do erro humano, nem tão pouco do homem ficar doente. A máquina vai ter esse procedimento. E futuramente você vai ter um baixo custo, de fato. Um outro ponto é a segurança operacional. Possibilita o quê? Um monitoramento da sua grande operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem é que trabalha dessa forma? Ninguém. Então, a máquina está fazendo um serviço contínuo, verificando velocidade, posicionamento, temperatura, pressão, todo o procedimento que ocorre no seu ambiente. Competitividade. Estabelece uma produção contínua, sem parada, sem atraso, com parâmetros totalmente controlados, gerando um custo menor de manufatura. Consequentemente, maior lucro. Capacidade de monitoramento, controle, auxílio de tomada de decisões, ou seja, os inúmeros fatores que cercam a produção de um item sempre foram uns obstáculos para o ser humano, de fato. Atualmente, a automação inteligente pode-se fazer uma análise mais rápida, fidedigna do que está acontecendo no sistema produtivo. Então, qual é a vantagem que nós temos aqui? O homem, primeira coisa. Então, analisando todo esse procedimento, gente, você tem que entender o seguinte: nós temos que se qualificar. Todo mundo tem que se qualificar. Mas, se você não se qualificar corretamente, você vai ficar para trás. Porque a máquina vai fazer o serviço. Então, você tem que deixar de aprender, de trabalhar com máquinas daquela forma braçal. Agora você tem que trabalhar de maneira pensamento. E só. Pensa. Estude. Porque aquela situação braçal ficou para trás. Bom, no contexto de automação industrial, o controle dos processos é fundamental, de fato. E quem é que vai fazer isso? Olha só. Processo, controle, são duas coisas bem diferentes. Vamos analisar aqui. Processo, sequência de tarefas ordenadas e organizadas que são executadas para se atingir determinado objetivo. Beleza? Controle, técnicas realizadas para controlar as saídas dos processos em função de suas entradas. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Exemplo de sequência de tarefas. Se eu tenho uma fábrica de doce, o processo final que eu quero ter é o quê? Fazer o doce. Processo, que é a sequência de tarefas, fazer o doce. O meu produto final é o doce. E quem é o controle? O controle é a técnica realizada para controlar as saídas, ou seja, a quantidade de açúcar que eu vou colocar no leite, dentro do leite, o calor que eu vou utilizar, o resfriamento, como eu vou engarrafar. Todo esse processo é feito pelo controle. Então, existe diferença de processo e controle. Beleza? Aí você vê aqui os exemplos. Ó. Tem o controle máximo e mínimo aqui, ó, por meio de boias, controle pneumático, né? Aqui por meio de válvulas. E aqui um exemplo de instalação em garrafas externas. De mesa, são todos eles por meio de boia. E quando chega o nível, cada um deles eu sei se é um nível baixo, nível mínimo, nível alto, se está pouco, está muito. Beleza? E aí eu venho aos tipos de controle. Primeira coisa que a gente vai te ensinar é malha aberta. Olha só. Malha aberta é a saída não tem efeito sobre a ação de controle. Como é que eu vou entender isso aqui? Ó? A resposta desejada e a saída. Eu vou colocar esse dispositivo de atuação, vai ter um sistema e vai ter uma saída. Ou seja, a saída não tem efeito sobre a ação de controle. Eu não vou poder organizar esse processo sem saber se está funcionando. Eu não sei o que está acontecendo durante o procedimento. Um exemplo disso é o quê? É a panela de pressão. Você vai cozinhar seu feijão. Você nunca cozinhou feijão na vida. Pensa, como é que você faz? Pô, perguntar pra minha mãe, como é que cozinha feijão? Só vai
Ah, bota tanto litro de água, bota o feijão, liga, bota na pressão, espera tantos minutos. Espera aí. Só isso? Quando eu abrir o feijão vai estar pronto? Ó, pelo menos vai estar cozido. Mas olha só, você viu durante esse processo de pressão lá dentro da panela se o feijão estava cozido ou não? Não. Você só pode conseguir observar ao final. Ou seja, isso é uma malha aberta. Você não pode verificar o que está acontecendo durante o processo. Um outro exemplo? Máquina de lavar louça ou máquina de lavar roupa. Bota a louça suja lá dentro, coloca lá programada, limpeza pesada. Beleza, ela vai jogar um tanto de água, ela vai jogar tanto de sabão, vai secar, vai fazer todo o procedimento, mas você não vai ter noção durante se está ficando limpo ou ainda sujo. O seu resultado só vai ser lá no final. E aqui, ó, uma grande caixa d'água que não tem o sensor. Não tem. Se eu não tenho sensor, não tem como verificar se esse nível está alto ou baixo, eu só vou descobrir no momento em que acabar a água aqui. Ou melhor, vamos supor que não tem um sensor para enchê-la. Aí você vai fazer o seguinte: bom, eu tenho uma mangueira aqui que sai uma média de 10 litros, vamos colocar um pouquinho mais, né? Sai 100 litros por minuto. Aí você tem que calcular a altura dessa caixa d'água, a sua base, calcula o volume. Bom, vamos supor que tenha 10 mil litros aqui, minha mangueira coloca 100 litros por minuto, então quantos minutos vai demorar? Olha o cálculo. Você pode até deixar sozinho, mas será que se acontecer com o procedimento da mangueira cair para fora, você ainda vai estar enchendo? Será que se acabou a água do seu reservatório principal, você vai ter água nesse reservatório secundário? Isso aí é uma malha aberta, você só vai conseguir descobrir na hora que fechar todo o sistema. Agora vamos para a malha fechada. Olha que interessante. A diferença é que na malha fechada você consegue ver o que está acontecendo durante o procedimento. Ou seja, eu tenho a resposta desejada, a saída. Vai comparar, controlar e passar pelo sistema. Só que depois que ele chega nessa possível resposta, retorna um dispositivo, um sensor, um transmissor, que vai verificar se a resposta final que eu desejo é exatamente igual à comparada no início. Olha que espetacular. E isso já existe e você já faz o dia inteiro. Quer ver um exemplo? Primeiro, chuveiro. Por que o chuveiro eu estou colocando? Todo mundo toma banho, então olha só. Na hora que você liga o chuveiro, primeira coisa que você coloca na sua mão, a água está quente, está fria, está morna. Ah não, eu quero mais quente. O que você faz? Você diminui um pouco a vazão, você naturalmente faz isso, você diminui a vazão da sua torneira. Ah, não está quente o suficiente, então eu venho e mexo na temperatura da resistência do chuveiro. Estou dando quente, verão, inverno, frio, morno, tem toda essa situação, né? Um outro exemplo é não um carro que dirige sozinho, mas aquele piloto automático. Você está numa rodovia, uma linha reta, e você está cansado de dirigir e tudo mais, e quer colocar esse carro a uma velocidade de 100 km por hora. Pronto, você colocou ele no automático e ligou a 100 km por hora. Esse carro, mesmo que ele esteja em uma descida ou numa subida, ele sempre vai manter sempre a mesma velocidade. E para cortar esse efeito, ele pode fazer o quê? Ele só precisa no freio, corta o efeito e já toma o seu comando. Um outro exemplo bem simples que todo mundo já tem visto de maneira fechada é o elevador. O elevador, você pode entrar nele, você chama ele, aperta o botão, e ele só vai entrar. Se você chamou para descer, o que vai acontecer? Se ele estiver subindo, ele não vai parar. Ele só vai parar quando ele estiver na descida. Isso é malha fechada. Muito legal, né, pessoal? Bom, então a malha fechada, vantagem: maior precisão, maior capacidade de rejeição a distúrbios,
Desvantagem: maior número de componentes, de vários de mais componentes, e aumenta a complexidade do sistema. E por isso que é necessário ter conhecimento de programação. Programação LaTeX, que ao final dessa playlist você vai aprender bastante coisa. Elementos de sistema e controle. Bom, vamos ter sensores, que esses sensores podem ser de presença, coisa parecida, sensores de temperatura, sensor de nível, de rotação, de movimento, de corrente elétrica, né? Distância, pressão. São todos esses camaradas aqui que são sensores, que são a entrada da automação. Imagine você entender. Mais para frente eu falo dessa automação. Não. E aí vem os controladores. Eles recebem os dados dos sensores e processam informações a partir de respostas desejadas. Ou seja, ele tem que ter um padrão. Aqui eu vou ter todos esses camaradas: controle de carga, controle de temperatura, controle de pressão, e aqui um próprio Arduino que faz todo esse procedimento aqui. Aqui eu vou programar o que eu preciso. E os atuadores, que é o elemento final da operação de controle, recebe a informação dos controles e atua diretamente. Aí vem um rotator, uma válvula pneumática, uma válvula solenoide. Todos esses aqui são os atuadores que vão dar a resposta final. Agora vamos para alguns exemplos bem simples. Primeiro, qual é a diferença entre mecanização e automação? Dá uma pausa no vídeo aí e tenta resolver. Eu acho que você já deu sua pausa, então vamos à resolução. Mecanização geralmente é o quê? Quando o assunto é otimização do processo. Ou seja, mecanização é a trocar o trabalho do profissional por uma máquina. E a automatização permite que esse equipamento seja inteligente, beneficiando mais o processo dentro do seu meio. Então tem uma grande diferença nisso aqui. Ok? Vamos por outro aqui, ó. Aí vem só uma questãozinha assim bem simples. Cite algumas inovações tecnológicas que ocorreram, né, no início da Revolução Industrial do século XVIII. Olha só que legal. Primeiro, o inglês Thomas Newcomen desenvolveu um equipamento para drenar água das minas de carvão. O sistema foi aperfeiçoado por James Watt, que inventou a máquina a vapor. O inglês Jethro Tull criou o semeador automático. Olha só, pessoal, semeador automático já nesse século. Olha isso, beleza, né? O britânico John Kay e James Hargreaves, acho que a pronúncia deve ser essa, foram fundamentais na indústria do tecido. O primeiro inventou a lançadeira volante prateado. Passados 34 anos, Hargreaves criou a fiadeira de pedal. Tudo mecanismo, né? Em 1740, Benjamin Huntsman inventou a técnica de fabricação de aço em larga escala. Criado pelo britânico Edmund Cartwright, o tear mecânico, isso tudo no século XVIII. Em 1811, o operário Midland liberou as manifestações da saúde. Ou seja, pessoal, quando a gente fala de não só de greve, de situações de tentar melhorar as condições de trabalho, coisas assim, isso já vem lá de 1811. Tá? Esses procedimentos, assim, para se lembrar. A locomotiva é importantíssima. George Stephenson, em 1814. Em 1837, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, o telefone veio o telégrafo, né, ligando a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E depois de 9 anos apareceu o telefone, Graham Bell. O primeiro motor a explosão foi criado em 1835 pelo William Daimler, que também criou a motocicleta. Não demorou muito para que a indústria automobilística se desenvolvesse. Ou seja, se não fosse esses camaradas aqui, não estaria ainda complicado. Vamos para mais umas perguntas aqui. Ó, terceiro, qual é o primeiro controlador automático que
com realimentação utilizada em um processo industrial e como era seu funcionamento. Dá uma pausa aí, tenta lembrar do que eu falei nessa aula. Bom, já deu sua pausa? Então vamos nessa. O primeiro controlador automático foi de James Watt, em 1769, velocidade no motor a vapor. Olha só, pessoal, tinha um fluxo aqui. À medida que para aumentar esse fluxo, eu teria que aumentar essa passagem, né? Então, se eu tinha uma rotação alta dessas duas esferas, eu iria abaixar isso aqui e diminuir esse fluxo de rotação. Dessa maneira foi criado um procedimento de controlador automático de alimentação. Muito legal. Qual a diferença entre processo de manufatura e processos contínuos? Dá mais uma pausa aí e tenta resolver. Beleza. Eu tenho certeza que você deu uma pausa. Os processos de manufatura são aqueles em que há grande movimentação mecânica de partes. E no processo de manufatura, as grandezas mais comuns são força, velocidade e deslocamento. Aqui eu tenho só uns exemplos, né, de extração, de tratamento de água, todos os processos. Dá uma lida aí para estudar bastante, tá, pessoal? E mais uma pergunta: como os sistemas automatizados de produção podem ser classificados quanto ao grau de flexibilidade? Vou dar uma dica, hein? Antes de você dar a sua pausa. Lembra daquele gráfico? Tinha 3 posições de pouca produção, média produção, grande produção. Isso mesmo, meu camarada. Automação rígida, programável e flexível. Isso aí. Show! Próximo, cite alguns mecanismos de acionamento e movimentação que podem ser empregados na automação industrial. Dá uma pausa aí, pessoal. Beleza, agora vamos responder. Na automação industrial, diversos mecanismos de acionamento e movimentação podem ser empregados. Alguns exemplos desses elementos são os elétricos, motores, válvulas, solenoides, eletroválvulas, hidráulicos, válvulas e cilindros hidráulicos, pneumáticos e mecânicos. Ok? Vamos lá, mais uma. Essa é a última. Quais as definições do processo automatizado, variável de processo, controle de processo, sensor, atuador, controlador, lógico, programável? Olha, de novo, hein? São várias perguntas. A primeira, quais definições de processo automatizado? Variáveis de processo, 2. Controle de processo, 3. Sensor, 4. Atuador, 5. E controlador, lógico, programável. Coloca só, dá uma pausa aí, vamos lá. Beleza? Com certeza você respondeu, vamos lá. Aí, tá aqui, ó. Processo automatizado, processo através do qual os mecanismos verificam o seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções. Variável de processo, qualquer grandeza ou condição de um processo que é passível de variação. Controle do processo, técnicas de manter variáveis de um processo. Temperatura, pressão, por exemplo. Sensor. Sensor é aquele cara que vai receber. Atuador é aquele que vai atuar a sua resposta. E o controlador lógico é o que vai trazer um meio de transformar esses dados do sensor para o atuador. Então, pessoal, olha só. Vamos entender uma coisa aqui. Se você enxerga pelos seus olhos, ou seja, isso aqui é um sensor. Quem padroniza esse processo é quem? É o cérebro. Ou seja, esse cérebro é o CRP, é o controlador lógico programado. Cérebro. Quem vai executar é o que você vai fazer com as suas mãos. Ou seja, se eu ouvir alguma coisa, quero beber um café, esse café, porque eu vi e vou beber. No momento que eu beber esse café, significa o seguinte: eu tive outro sensor, meu paladar, meu cérebro interpretou e devolveu essas sensações. Sensor, controlador e atuador. São 3 coisas que você sabe de fato. Beleza, galera? Então um abraço para vocês. Aguardo vocês até a próxima aula. Valeu!